Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Wesley Lima e hoje é dia de live. Normalmente a gente faz as nossas lives na quinta-feira, porém, excepcionalmente essa semana nós estamos fazendo hoje, sexta-feira às 20 horas. E o assunto que nós vamos abordar é o comportamento infantil. Então muitas pessoas pediram para nós, né, que eu, o Dr. Alan Borges, que a gente fizesse uma live sobre o comportamento infantil. Então hoje é um assunto muito interessante. A gente vai falar de autismo. Nós vamos falar também por que as crianças elas ficam com um comportamento totalmente diferente. Deixa eu chamar o Dr. Alan Borges aqui, que já está conosco. Vamos lá, aqui, para a gente poder bater esse papo hoje, que com certeza vai ajudar muita gente. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, Wesley. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ótima sexta-feira aí, sextou É, excepcionalmente hoje, né? Estamos, em vez de fazer na quinta, estamos fazendo na sexta, então sextou com live nossa, para a gente é, poder ajudar muitas pessoas aí. E é um assunto que muita gente vem no aqui na Osteopatia São Paulo, no nosso direct, perguntou. Lá, quando a gente estava fazendo as últimas lives, tem muito interesse sobre esse assunto, né? Que é o transtorno de comportamento infantil, né? Então, hoje, principalmente de todos que nós vamos falar, o autismo é o líder. é o Todo campeão, mundo né? quer saber. É o campeão. Todo mundo quer saber, todo mundo quer entender um pouquinho, né? Saber se realmente como que consegue, como que nós conseguimos lidar com essa situação. E o mais importante que é o quê? Entender o porquê disso tudo, né? Isso mesmo. Importante, né? Até hoje nos stories eu falei que é até importante não só quem já tem, né, uma criança com algum tipo de comportamento, mas principalmente, sim, pais que querem ter filhos, né? Então, alguns comportamentos, algumas condutas que nós podemos ter, né, na nossa vida como casal e, enfim, já pode modificar um pouco a esfera, né, desse processo. Uhum. Algumas atitudes podem mudar. Então, de alguma forma, né, a gente já poderia fazer algo meio que, né, não dá para dizer isso, mas vamos falar preventivo, né? A gente sabe que tem muitas outras coisas que envolvem, mas sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir realmente olhar para esse processo, sabendo mais ou menos qual é a causa de todos esses comportamentos, dá para a gente tentar se ajustar, né? Ou perceber de forma antecipada o que pode estar Uhum. acontecendo, ou se eventualmente aparece um determinado tipo de sintoma, como esse que nós vamos citar, observar o ambiente para poder ver o que pode estar desencadeando, né, alguns comportamentos, os gatilhos, enfim, sem dúvida nenhuma, né, ter acesso a essa informação pode mudar muito aí vários desses processos que nós vamos citar nessa live de hoje. Pessoal, sempre lembrando, então, sempre que vocês quiserem deixar alguma pergunta sobre o assunto, tá, da live, vai colocando nos comentários, assim que tiver uma oportunidade, uma brecha naquele assunto, para a gente não, pro Alan, principalmente não perder aquela linha de raciocínio, a gente vai respondendo, porque o assunto hoje rende muito. É um assunto que muitos fisioterapeutas, muitos osteopatas, muitas pessoas que trabalham com a área da saúde e trabalham com a medicina germânica pediram para a gente, né? Que é o comportamento infantil. Então é bem bacana. Então, por favor, deixa aí nos comentários para a gente poder dar início nisso. Alan, quer começar por onde? Vamos começar introduzindo, né, o É isso conceito aí. do transtorno de comportamento aí para as pessoas, né, entenderem, né, do que nós vamos estar falando, né? Eu acho que isso é importante, né? Então, basicamente, assim, né, o que a gente vê? Todos os tipos de transtornos de comportamento, eles têm origem na infância, né? Nenhum transtorno de comportamento, ele surge na fase adulta, né? Ele pode se manifestar de uma forma mais intensa em determinado momento da nossa vida, né? Por Uhum. quê? Porque a partir do momento que existe uma origem, então vamos imaginar assim, que para que as coisas se estruturem na nossa vida,
precisam acontecer eventos. Então, a primeira coisa é, precisa ocorrer um evento. A segunda, né, o segundo ponto importante é, esse evento precisa ser sentido como algo intenso, dramático. Alan, mas por que você está falando isso? Porque imagine o seguinte, eu vou falar, por exemplo, de um gatilho de um barulho. Aí a pessoa pode dizer assim, Alan, mas o meu filho vivenciou essa mesma experiência e não tem esse comportamento. Por que o filho de uma outra pessoa tem o comportamento? Então imagine assim, não é o evento em si que determina, né? Então nós dois podemos passar por uma separação e existem Uhum. pessoas que depois de uma separação acabam com a vida. Existem pessoas que que acontece uma separação que ela começa a viver. Então não é assim, a gente não Uhum. vê essas coisas, né? Tem gente que o mundo acabou. Existem outras pessoas que falam, meu Deus, por que eu não fiz isso antes, né? Por quê? Porque o evento foi o mesmo, foi uma separação. Porém, o sentir, a percepção, todos esses processos, eles são individuais. Então, existem, por exemplo, gestações que foram super desejadas e que a criança nasce com alguma alteração comportamental. Existem outras que foram super rejeitadas, que muitas mães tentaram um aborto, que o pai não aceitou, que forçou a mãe a tirar essa criança, né? E a criança nasce sem absolutamente nada. Então, é interessante isso daí. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender. E por que isso é importante? Porque a primeira coisa que nós temos que entender, principalmente quando a gente fala de criança, né? A, qualquer alteração na criança traz uma sensação muito grande de responsabilidade por parte dos pais. Junto com essa responsabilidade vem a culpa. E isso é um processo importante que a gente tem que tentar lidar, né? A gente como pais e principalmente nós quando estamos na posição de terapeuta, de profissional, né? Então, eu sempre tento tomar muito cuidado, porque principalmente quando a gente está dando informações assim, né, que são informações livres e abertas, porque muitas vezes a pessoa vai receber isso daí e pode levar como uma sensação de responsabilidade. Então, a primeira coisa importante é a gente tirar peso da vida dos pais, né? Por Uhum. quê? Porque tem algo muito maior que às vezes a gente nem sabe. Eu gosto de dar um exemplo assim, né, para as pessoas entenderem. Eu falo assim, imagine eu e minha esposa como dois rios, né? Então você tinha um rio, um outro rio, e um dia esses dois rios se uniram, né? Foi um momento que, por exemplo, nós escolhemos nos casar, né? Então, a partir dessa união, os filhos são a sequência desse rio. É como se ele fosse a fusão desse rio. Por isso que nós somos a Uhum. sequência dos nossos pais. Agora, Wesley, imagina o seguinte. Vamos tentar ver qual que é a história desses rios. Então, a complexidade é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque tudo que aquele rio passou, todos os obstáculos, dia de frio, dia de sol, dia de chuva, dia de... enfim, né? Então, isso é a história. Então, imagine o seguinte, cara. Quando duas pessoas se unem, essas duas pessoas carregam toda a história e o peso da família. Então, a gente estuda muito isso em conceitos, por exemplo, da constelação familiar, que é algo que muito me agrada. Então, muitas vezes, a percepção que nós temos, o que a gente carrega, nem nós mesmos sabemos. Então, Uhum. quando essas duas histórias elas se unem e materializam em um filho, o filho é a sequência de todo esse processo. Então, além de tudo que nós carregamos, ainda assim nós temos a nossa própria percepção. Olha que loucura. Então nós temos, sem dúvida nenhuma, um peso da história, somado a isso a forma com que eu me posiciono e percebo toda essa história. E é Uhum. por isso que diante de uma situação, o sentir ele é completamente diferente. Então, por mais que talvez uma criança super desejada possa não ter sentido isso e tem alguns impactos comportamentais, outra que foi rejeitada pode não ter sentido absolutamente nada disso, né? Uhum. Então, nós como pais, nós temos sim um papel importante. Sim. Por quê? Porque nós podemos, de alguma forma, eu digo assim, nos trabalhar, modificar um pouco, eu falo assim, tentar dar uma limpada nesse rio, né? Como se a gente se limpasse todo dia, com muito conhecimento, com muita capacidade de reconhecer um pouco dessa história, até o que nos é permitido enxergar dessa história familiar, né?
Então, quanto mais eu tentar trabalhar isso daí, mais esse processo, como um rio que vai sendo limpo e automaticamente as próximas gerações podem ficar mais leves, ok? Então, isso é o que a gente Uhum. pode fazer, mas tudo isso é um processo que não pode vir carregado de peso, de culpa, porque isso vai contaminar ainda mais e vai ficar ainda mais complicado, né? Então, a Uhum. gente precisa, né? A primeira parte introdutória seria para a gente poder deixar as coisas mais leves na vida das pessoas. O segundo ponto importante, nós falamos isso na live passada quando falamos dos comportamentos adultos, né? Quando falamos do Uhum. Alzheimer, do Parkinson, enfim, é a mesma coisa. Quando nós falamos de a origem de um novo comportamento, né? Que nós damos o nome de transtorno de comportamento. Algumas outras filosofias chamam de comportamento disfuncional e comportamento funcional. Né? Eu acho que é super interessante essa forma. Eu gosto muito dessa linguagem de comportamento disfuncional e funcional, para você entender o seguinte. Quando eu falo disfuncional, imagine assim, todos nós somos agressivos. A Uhum. agressividade faz parte de um comportamento, ok? Então, Sim. o animal tem agressividade. Então, o comportamento, ele é um mecanismo de sobrevivência. Isso que a gente precisa entender. Né? O comportamento é um mecanismo de sobrevivência. Quando ele está disfuncional, é quando esse comportamento grava, aí todo mundo que gosta, eu falo de anotar, são pontos que são importantes para você poder entender todo o raciocínio. O comportamento disfuncional é quando aquele comportamento ele é prejudicial à vida da pessoa ou a vida da sociedade que aquela pessoa faz parte, um exemplo, né? A vida em grupo. Imagine, um comportamento agressivo que pode levar ao ponto de eu começar a me automutilar. Eu posso pôr a minha vida em risco, eu posso me ferir o suficiente para ser incompatível com a vida. Assim como Uhum. um comportamento agressivo daquele que pode acabar com a vida do outro. Então, o disfuncional, então, quando a gente observar, porque não é o fato de ter ou não ter o comportamento, todos nós temos. Então, imagina assim, uma ansiedade. Ansiedade é ruim? Não, ansiedade é boa, desde que ela seja funcional. Quando ela se torna disfuncional, ela passa a ser ruim. Então, o mesmo comportamento, que é o que pode te projetar na sua vida, no sentido de prosperar, é o comportamento que também pode te levar no sentido de você afundar. Então, isso é interessante, né? Aquele mesmo comportamento que pode fazer com que você conquiste as coisas, por exemplo, do ponto de vista material, é o mesmo comportamento que disfuncional pode levar você à falência. Então, o disfuncional é isso. E o funcional é quando aquele comportamento agora, ele ajuda você a se proteger, a prosperar, a ajudar a si próprio e aos outros. Então, esse passou a ser um comportamento funcional, tá? Uhum. O comportamento disfuncional, ele é quando a pessoa não tem absolutamente controle nenhum sobre a situação. E o comportamento disfuncional, ele é o comportamento estruturado na infância que permanece até a sua vida adulta. E o comportamento funcional é aquele que se estruturou na infância e você agora, como adulto, se torna dono dele. Alan, por que você está querendo dizer isso? Todos nós temos déficit de atenção. Todos nós temos hiperatividade. Todos nós, em algum momento, temos um comportamento de autista. Todos nós, em algum momento, temos um comportamento agressivo. Então, nós não somos diferentes um dos outros. Nós somos exatamente iguais. Porém, os gatilhos, o quanto a minha história de vida desencadeou impactos na minha vida, pode ser diferente da sua. E isso faz com que um determinado tipo de comportamento se torne mais intenso na minha vida do que na sua. Por quê? Porque Uhum. nós dois estamos buscando a sobrevivência. E o mecanismo que faz com que nós busquemos a nossa sobrevivência pode ser diferente. Entende? Então, isso é Uhum. importante. Então, todos se estruturaram na infância. E, ao longo da vida, nós vamos tendo a chance de nos adequarmos, nos ajustarmos e buscarmos a nossa capacidade de ser mais donos daquele processo.
E isso é o que faz com que alguns pareçam ser mais modulados e equilibrados quando comparados com outro. O Uhum. terceiro ponto importante que a gente tem que deixar claro é que, por mais que um comportamento disfuncional possa parecer prejudicial para a pessoa ou para a sociedade, saibam que, para o nível de consciência daquela pessoa, aquilo não gera absolutamente nenhum problema. Ela não tem clareza daquele processo. O que Uhum. eu estou querendo dizer com isso? A vida de um autista, por exemplo, não pode falar mais agora, é uma criança com transtorno do espectro autista. Esse é o nome agora, né? Então, a vida dela não é ruim para ela. Por que, que não é ruim para ela? Porque todo comportamento, Hammer definiu como todo tipo de transtorno de comportamento como uma esquizofrenia. Quando Freud definiu o conceito de esquizofrenia, Freud disse assim: a esquizofrenia é a projeção da realidade interna para o mundo externo. Traduzindo isso, a pessoa enxerga o mundo externo a partir do próprio comportamento interno. Então, se eu sou assim, eu não consigo enxergar o mundo de um outro jeito. É o Uhum. mundo que me enxerga. É o mundo que se incomoda comigo. É o mundo que diz assim: olha, talvez viver desse jeito é melhor do que viver desse jeito. Só que a pessoa que está naquele estado, ela não percebe isso. Então, assim como uma pessoa agressiva, ela não percebe a agressividade dela. Um autista, uma criança que tem um comportamento do espectro autista, automaticamente o mundo que ele enxerga está naquela ótica. Para ele nunca é ruim. Então passa a ser ruim para quem? Para os pais, para a sociedade. Mas para ele não. Na verdade, eu falo que a vida dele começa a ser ruim a partir do momento que os que estão à volta dele não conseguem reconhecer a visão que ele tem de mundo. E começam a querer transformar aquela pessoa, que não faz mal nem para ela e nem para os outros, em uma outra pessoa. Aí a vida começa a ficar chata. E quando a gente estuda o comportamento, nós vemos que normalmente uma criança com essa característica começa a desenvolver outras características. Um exemplo disso, um autista agressivo. O comportamento do autismo não gera agressividade. Ele não é agressivo nem contra os outros e nem contra ele mesmo. Ele não faz mal para ninguém. Mas quantas crianças com esse comportamento se tornam agressivas? E começam a brigar na Uhum. escola, começam a se automutilar. É muito fácil a gente ver isso acontecendo. Por quê? Porque ele é autista? Não. É porque automaticamente foi despertado nele outros comportamentos que a gente vai entender como que isso pode ir acontecendo. Por que isso? Você imagina assim, Wesley, você não quer fazer algo, mas a sua mãe quer que você faça aquilo. E você tem dificuldade de falar que você não quer fazer aquilo. Uhum. O que você vai fazer? Imagina você tentando falar algo, você não consegue falar e expressar, porque isso é uma característica do autismo, e a pessoa está te forçando a ser algo que você não quer ser e não pode ser. Você não ficaria agressivo? Se alguém Opa. ficar te forçando a fazer algo que você não quer, você não reagiria muitas vezes com agressividade? Uhum. Então, a grande vantagem que eu acho da gente compreender, e eu acho que isso é maravilhoso, uma das maiores, os maiores presentes que eu tive na minha vida ao conhecer o conceito da nova medicina germânica, foi poder estar na posição do outro, sentir o que o outro sente, pensar o que o outro pensa, simplesmente notando o sintoma ou o comportamento dele, sem que eu precise estar no estado dele. Isso é muito interessante. É você conseguir perceber, através de um sintoma, de um órgão, o que a pessoa está sentindo naquele momento, mesmo que ela esteja em um estado de coma. Isso é Uhum. fascinante. Por quê? Porque duas coisas falam por nós. Isso é extremamente importante. O sintoma físico ou comportamental.
Essas duas coisas são as linguagens que nós temos para poder dizer o que está acontecendo com nós internamente, sem que até mesmo a gente consiga perceber e expressar aquilo. Então, a pessoa que trabalha com o conceito da germânica, ele consegue identificar exatamente o que está por trás, sem que aquele tenha a necessidade de dizer. Porque isso já foi investigado no momento em que a pesquisa estava sendo feita. Então, quando nós falamos de uma característica, sempre para que uma pessoa possa manifestar um transtorno de comportamento, sempre, isso é regra biológica, nós precisamos ter a somatória de dois processos biológicos acontecendo ao mesmo tempo. Todas as vezes que dois processos biológicos se instalam juntos, dependendo da combinação deles, vai dar um tipo de comportamento. Então, nós estudamos a psiquiatria, né, hameriana pela somatória disso. Então, vamos supor que nós tenhamos hoje 40 tipos de comportamento. Esses 40 tipos de comportamentos estão descritos nas somatórias dessas diferentes sensações. Porém, sempre eles são a combinação de duas. Ok? Isso é uma regra, né? E o autismo, ele é a combinação de dois focos. Um que acomete a área do cérebro que controla a região da laringe, que é responsável pela fonação e responsável por participar da inspiração. No momento em que o ar passa, o movimento que gera nas cordas vocais, que estão presentes nessa região da laringe, nos permite a comunicação, né? Nos permite com que o som saia. Então, esse é o primeiro ponto de uma característica de uma criança com autismo, porque ele tem essa área ativa. Todas as vezes que essa área está ativa, impede ou diminui a capacidade que ele tem de se expressar. Ok? A segunda área que é ativada é uma outra área também, as duas áreas são do córtex cerebral. Essa outra área do córtex cerebral, ela comanda grande parte do nosso sistema gastrointestinal, que é a sensibilidade da mucosa gastrointestinal, tá? Então, quando ele tem uma ativação da área laríngea e uma ativação dessa sensibilidade da mucosa gastrointestinal, assume-se um comportamento do autismo. Todas essas duas áreas, elas são ativadas a partir de eventos em que foi sentido algo. E é isso que direciona a ativação dessas duas áreas. O primeiro sentir, não nessa regra, nessa ordem, pode ser de um para o outro ou do outro para um, né? Tanto faz, tá? Uns começam pela laringe e depois ativam a área gastrointestinal. Outros ativam primeiro a área gastrointestinal e depois a laringe. Porém, o produto final disso são os dois ativos. A área laríngea, ela é ativada por toda a sensação de susto. Todas as vezes que um animal se sente assustado, nós temos uma interrupção da entrada do ar e automaticamente uma interrupção da expressão. O animal, ele não emite o som. Todo animal assustado se cala. É como se diante de um susto, às vezes se assustado, não é aquele... Pronto. Então você não sai... Sabe aquele momento, um sonho que você começa a estar assustado, você tenta gritar e não vem? Essa é a sensação. Então, diante de um susto, há uma interrupção imediata da forma com que nós vamos nos pronunciar. E o segundo sentir é a raiva, a ira com uma conotação de algo injusto. Então, todas as vezes que uma pessoa tem esses dois focos, a raiva, a ira e a injustiça, e ele se sente assustado, ativa o comportamento do cérebro de um autista. E automaticamente, as funções dele de comunicação com o meio vão estar impedidas e um aumento da sensibilidade gastrointestinal vai estar presente. Por isso que um autista, né, ele tem dificuldade de se expressar e uma das grandes fragilidades deles é a alimentação. E eles têm dificuldade de alimentação porque justamente eles têm dor gastrointestinal. E se eles têm dor, você com dor gastrointestinal, você não tem vontade de comer. Só que ele não consegue expressar isso que ele está dizendo. Então o que eles fazem? Eles assumem um comportamento de deixar de comer, por isso que eles são ruins de comida, e eles têm dificuldade de se expressar.
Então, quando ele chega diante de um ambiente que de alguma forma desperta nele a sensação de susto, ele recua, ele se cala. Ou se ele está em um ambiente que ele tem a sensação de raiva com uma injustiça, uma contrariedade, algo que ele não consegue digerir bem e aceitar bem, ativa também esse comportamento, tá? Então, esse é sempre o processo. Todas as vezes que ele se sente mais assustado, diria assim, ele fica mais autista, e todas as vezes que ele tem raiva, ira, injustiça, ele se sente mais autista, ok? Então, esse processo é o que ele tem que lidar. Então, para a gente poder diminuir isso daí, nós teríamos que diminuir essa sensação de susto. Vamos um exemplo, tá? Barulho. Uma das maiores, dos primeiros gatilhos que despertam a sensação de susto em qualquer animal é som ou barulho, né? Tanto é que uma criança assustada, ela escuta um barulho ou um animal na natureza, porque isso representa a sensação de um predador. Então, ambientes barulhentos, gritos, discussões, né? Imagina na sua vida o que poderia te colocar nessa sensação de que você está extremamente assustado. Lógico, para um, para o outro é diferente, mas isso seriam alguns aspectos, não? Você tem uma relação importante, que uma das coisas que a gente sabe que influencia, e se a gente for perceber ao longo da história, nós temos uma das coisas que gera mais barulho no ambiente intrauterino, são os exames. Exame gera muito barulho. A frequência, por exemplo, de um ultrassom em um ambiente aquoso, que é a barriga da mãe, isso gera a sensação de barulho. Então, ao longo da história, se a gente fosse perceber, antes de algumas coisas surgirem na vida, nós tínhamos muito menos quadros. E é isso que a gente tem que olhar. Por que hoje a gente tem mais? Então, o que pode despertar isso daí? Então, a gente sabe que isso pode, gritos, ambientes barulhentos. Outra coisa importante, muito se associou ao longo da história o uso de vacinas com a questão do aparecimento ou agravamento de quadro de autismo, né? Isso aí tem relato no mundo inteiro, apesar de a indústria não aceitar, algumas evidências não sei o quê, enfim. Mas uma das coisas que eu digo, não sei se é a química ou qualquer outra coisa, mas como que uma criança ela se sente ao ser vacinada? O ato em si, as crianças se sentem muito assustadas, amedrontadas. Basta a gente ver quando uma criança entra no nosso consultório, a gente tá de branco, jaleco. Ela não quer nem entrar, eu falo que parece aquela mula que empaca e o pai e a mãe vai empurrando, não é isso? Porque a gente tem que ficar convencendo que a gente não fura, que a gente vai fazer só um tratamento, que não vai ser dolorido. Então, aí todos os pais já falam assim, é porque ela associa com vacina. Não é comum aí no seu consultório isso daí? Aqui, pelo menos para mim, isso aí é muito comum, né? Muito, muito. E aqui, por exemplo, criança eu não atendo de jaleco, de jeito nenhum. Eu também não tenho hábito por causa disso, porque agora na pandemia tá complicado, porque já chega de máscara, todos esses negócios. Meu, putz, é duro, a criança já fica muito mais assustada com tudo aquilo, entendeu? Então, esse mecanismo, para mim, é um dos principais. Não estou falando de química, não. Estou falando dessa condição. Porque a criança, naquele momento, o pai e a mãe segura, o pai e a mãe força, e a criança quer sair. Então, isso é uma grande sensação de injustiça, raiva e susto junto. Então, imagine o seguinte, a criança pode começar a despertar comportamentos a partir disso? Pode. Alan, você está dizendo que a responsabilidade é da vacina? Não. Mas o modelo como acontece. Então, hoje Então, assim, imagine o seguinte, você tem hoje algumas mães, elas, enquanto estão amamentando, por exemplo, dão o leite no momento que a criança recebe a vacina. Isso diminui muito o nível de hiperestresse, porque ela não percebe o que está acontecendo, ela está focada no alimento. Teve um vídeo que nós recebemos em todos os grupos de um médico, uma pessoa que estava dando a vacina, não sei se era médico, qual era a especialidade, ou se era um enfermeiro, enfim. E ele ficava brincando com a criança, e de repente, e a criança não percebia a vacina e não acontecia nada. Então, veja, é uma estratégia. Então, não desencadeou um aspecto de hiperestresse. Então, o hiperestresse, ele surge a partir do momento que há um evento, e esse evento inesperado ativa essa curva. Então, tudo que envolve
susto, som, medo, coisas que vêm de uma forma que a gente fala que é o susto ou o medo do que vem pela frente, né? Aquilo que ameaça a criança, ativa esse comportamento, tá? Então, em casa, a gente fala assim, olha, cuidado, não grita. Tanto é que se você no seu consultório, a gente faz muito isso, porque a gente estuda isso na osteopatia, nos cursos que a gente faz, né? Como se posicionar diante de uma criança com espectro autista, Uhum. estar na mesma altura ou levemente mais baixo que ela. Por quê? Porque na natureza, os animais, a sensação de tamanho, né, de altura, dá medo, assusta. Esses dias eu falei para uma paciente minha, eu falei assim, imagina na natureza, você chega, olha só que loucura, imagina que chega um faixa preta de judô, karatê, sei lá. E esse cara chega, só que é um magrinho e baixinho. E você não sabe de nada, tá bom? Aí chega um outro alto e meio gordinho. Os dois chegam na sua frente. De qual que você vai correr? Do magrinho e baixinho ou do gordinho e altinho? Entende o que eu quero dizer? A Uhum. sensação do maior, ele já vai falar, ixi, se eu tiver que perder, eu vou perder para esse. Só que talvez não, né? Uhum. Talvez o outro, que era o magrinho e baixinho, é o que vai te dar uma surra. Mas a sensação que nós temos por uma característica de volume, volume normalmente desperta a sensação de grandeza, né? Então isso é interessante. Então, assim, se posicionar, estar naquela situação, né, de estar no mesmo plano da criança. Então, tudo isso diminui. Se eu sou uma pessoa que trabalha, por exemplo, um educador, um professor que trabalha diretamente com crianças, né, que tenham essa característica, é muito importante a forma com que eu chego, o tom da minha voz, os meus Uhum. gestos. Imagina que você está diante de um animal arisco. Se você fizer, pronto, já perdeu. Então ele precisa perceber seus movimentos. Então são pequenas atitudes que fazem com que esse comportamento diminua. Porque nós não estamos falando aqui de doença. Isso é interessante. Não Uhum. existe doença. É um comportamento. Comportamento não é doença, é um comportamento. Entende o que eu quero dizer? Comportamento Uhum. pode mudar. Então, assim, essa modulação depende do quanto de gatilhos ele vai recebendo ao longo da vida. Então, se a gente puder diminuir esses processos, pode ajudar muito. Por isso que nós temos os diferentes graus. Você tem Uhum. comportamentos que são muito severos e outros leves. O que muda? É a intensidade do conflito. É a intensidade desse impacto que vai determinar a intensidade do comportamento. Ok? Então, Perfeito. isso seria o que estaria vinculado diretamente, né, ao comportamento dos quadros do espectro autista. E por isso que passou a ser chamado, né, de espectro, porque você tem aí os diferentes graus. Então, hoje, todos se enquadram nessa característica, Uhum. né? Mesmo os mais leves, que antes era, por exemplo, um Asperger, né, essas coisas, então hoje está tudo dentro do mesmo grupo, né? Ok? Isso é Então muito seria. legal para não só os terapeutas, né, que estão nos assistindo aí, mas como você disse, né, os pais, os familiares, as pessoas que trabalham, que têm essa relação com esse tipo de criança que tem esse comportamento, né, entender o que está acontecendo com ela, ver o mundo, né, como ela enxerga e não querer Enxerga. mudar o comportamento dela, e sim É. entender para que possa ser mais leve, né? Não, e é importante porque você imagina o seguinte, né, Wes? Às vezes você vai lá, você tem um profissional que entende disso. Aí ele fica um tempo com esse profissional, mas depois ele volta para casa, chega lá em casa, é um ambiente barulhento, todo mundo grita, quer dizer, é enxugar gelo. É o que eu falo muito para os meus pacientes, né? Eu falo assim, é enxugar gelo. Então, precisa ter a somatória das diferentes pessoas que lidam com essa criança. Todos precisam estar engajados numa mesma frequência. Porque senão não Uhum. adianta. Né? Senão não adianta. Se os pais não fizerem. Agora, imagine, aí essa criança em casa o contrário, ela tem um ambiente super tranquilo. Aí ela vai para uma escola barulhenta que todo mundo grita. Pronto, já perdeu também. Então, assim, precisa se criar um ambiente muito favorável. Né? Isso é importante, tá? E não é à E eu toa acho que assim. muitas vezes no consultório fala assim, não, ela chega aqui, ela é toda diferente, né? Exato. Não, e a gente vê nitidamente, cara, eu vejo assim, ó, o dia que vai com a mãe é de um jeito, se o pai vai é de outro jeito, que pai é raro ir, que é um problema, já começa aí, né? Aí quando vai com a avó,
é outro... Então, quer dizer, veja como essa mesma pessoa, ela muda o comportamento de acordo com os gatilhos que ela está tendo. Uhum. Se um dia a gente não está tão bem, muda. O dia que a gente está muito bem, não é? A gente também percebe isso. Quantas vezes, cara? Às vezes eu me posiciono, eu vi que fugiu. Eu dou uma parada, eu reorganizo a minha energia, o meu Uhum. comportamento, o meu tom, muda o ambiente de novo. Então, eles são muito perceptivos. Até mesmo porque a área de controle da laringe é o lobo frontal. O córtex, a parte do lobo frontal. E o lobo frontal é o que nos conecta com o meio. É a forma com que nós temos grande capacidade de perceber muitas informações. Por isso que ele está Uhum. totalmente ligado também à ansiedade, por exemplo. Então, eles estão sempre com a anteninha muito em alerta. Eles captam muito rapidamente a informação. Tá? E aí, para dar uma sequência que eu acho legal, uma das coisas que a gente quer falar nessa live é do comportamento agressivo. E aí, dá para a gente entender rapidamente o porquê também um autista pode se tornar agressivo. Porque a agressividade, ela é a somatória de dois outros focos, sendo que um tem que ser a raiva e a ira, que ativa a sensibilidade gastrointestinal. E o Uhum. outro tem que ser um conflito de identidade. Então, imagine o seguinte, a perda da identidade e a raiva, quando elas se somam, gera o comportamento agressivo. O autista já tem um ativo sempre, Eu acho que o que é o Alan do estômago. travou aqui. Aí, para mim Ah, voltou. você estava falando das conexões aí. Uhum. Então, Voltar. assim, ó, o comportamento agressivo, ele é a somatória da sensibilidade gastrointestinal, que é esse que eu acabei de Uhum. citar, que é a raiva, a ira, a injustiça, mais uma sensação de perda da identidade. Quando um animal perde a identidade e sente raiva e ira, a somatória desses dois gera o comportamento agressivo. Então, o autista, por exemplo, ele já tem o comportamento do estômago ativo o tempo todo. Se ele, em algum momento, tem a sensação de perda da identidade, automaticamente surge a agressividade. Então, o que isso é importante? O que é a nossa identidade? A nossa identidade é o meu eu diante das coisas. É a forma com que eu existo no grupo, é a forma com que eu me posiciono na família. É o meu, essa é a minha identidade, é quem sou eu. Aí você imagina o Uhum. seguinte: eu sou um autista, mas os meus pais acham que o filho do vizinho é melhor do que eu, porque o filho do vizinho é normal e eu sou anormal. O que que meus pais fazem? Fazem de tudo para me transformar no filho do vizinho. Olha que vida chata, velho. Ou seja, eu não posso ser eu. Automaticamente eu perco minha identidade. Eu perdi a minha Uhum. identidade, eu me torno agressivo. Então, toda pessoa agressiva, ela só é agressiva diante da somatória dessas duas situações. Raiva, ira, Uhum. injustiça, com perda da identidade. A perda da identidade, ela comete a mucosa anal. Por isso que muitos animais se utilizam do ato de defecar ou da secreção da mucosa anal para produzir o cheiro como uma forma de encontrar a sua identidade. E por isso também que muitas crianças autistas começam a ter esse hábito de, por exemplo, fazer cocô, passar cocô na parede, se lambuzar com o cocô, porque isso transmite uma sensação de cheiro, que é uma forma que ele tem na natureza. O animal que cheira mais é o dono do espaço, ou espanta o inimigo. Então Uhum. veja que interessante. Ó. Então nós já estamos falando de um outro comportamento que não necessariamente tem que ser de um autista. Qualquer Uhum. pessoa agressiva está diante dessas duas situações. A perda da identidade com a sensação de raiva, de ira e de injustiça. Então, como ele já tem, a gente fala que forma um triângulo, que é o triângulo do relé do foco laríngeo com o estômago e o da identidade. Essa tríade ativa faz com que se torne o autista agressivo. Quando só tem laringe e estômago, autismo. Quando tem estômago e mucosa retal, agressividade. Quando tem os três, autista agressivo.
Então, isso é muito interessante. Então, imagine o seguinte, se uma criança com esse comportamento começa a agredir o outro, por que ele está fazendo isso? Porque ele está sentindo que ele perdeu a identidade. Ele sente que não pertence àquele grupo, ele está contrariado, ali não é o lugar dele. É simples assim para a gente entender. Ah, mas ele precisa. Por que que ele precisa? Baseado no quê? Então você olha a vida de uma criança dessa para que os pais tentem trazer para ele uma sensação de normalidade, ele faz de tudo. Hipismo, psicoterapia, vai no osteopata, escola não sei do que, música não sei da onde, mas tudo com um peso danado. Mas ele não tem essa percepção dessa necessidade. Então, como ele não consegue se expressar, porque uma criança que está com o relé laríngeo livre, ela se expressa. Então, se eu chegar para o meu filho e forçar, ele vai falar, não quero ir, papai, eu não vou, eu não sei. Ele me confronta, ele expressa. Agora, o autista não. O que ele vai fazer? Ele vai me morder, ele vai me bater. É lógico. O que ele está querendo te dizer? Eu não quero ir. Deixa eu ser eu mesmo. Deixa eu estar aqui na minha posição. Deixa eu Uhum. aprimorar as minhas habilidades de acordo com as minhas competências. Então, se a gente conseguisse, isso é uma das coisas que eu gosto muito de compartilhar com os pais. Por que você não consegue reconhecer a grandeza do que você tem? E talvez aprimorar aquilo que você tem. Então, a maior fragilidade dessas crianças está na projeção que é feita em relação a elas. Uhum. Né? Como se precisasse ser outra coisa, precisasse não sei o quê. Meu, fica muito chato. Então pensa nisso. Fala assim, se coloca no lugar do outro. Tira um É pouco os seus sonhos. criança vivendo vida de adulto. É, tira um pouco os seus sonhos e as suas frustrações e as suas dores e olha realmente para o que você tem. E aí pega aquilo ali, eu falo assim, um diamante, ele foi feito para você lapidar ele. E aí, às vezes, você tem um diamante e você olha para o vizinho e acha que o diamante está na casa do vizinho. E talvez o diamante está dentro da sua casa. Uhum. Então, assim, cuidado, tente aprender com as crianças. A gente, às vezes, porque pai e mãe acaba tendo a sensação de que eles estão aqui para ensinar, que esse é o peso que eles carregam. Não! Nós estamos aqui para aprender com os nossos filhos. É eles que nos ensinam. É ele que me faz ser melhor. É ele que me faz evoluir. Não sou eu que faço ele evoluir, não. Então, essa posição ela é muito importante. Entendeu? Senão eu não consigo automaticamente ajudar essas crianças, entendeu? Então, Com para todos que certeza. trabalham com crianças ou que têm filhos assim, calma. Olhe um pouco mais para o processo, olhe um pouco mais para ele realmente, entendeu? Olha para ele, olha para as necessidades dele de verdade. Respeite mais essa posição. E a partir do que você sabe que ele está sentindo, fica mais fácil você conseguir lidar. Né? Porque mesmo que ele não te fale, você consegue perceber. Né? São Então até isso é muito algumas importante. perguntas, né, que eu até comentei com uma paciente minha. Eu falei assim, mas você já perguntou para ele, para essa pessoa, como ela está se sentindo? Você já perguntou por que que ela fez? Se o que que isso representa para ela, né? Aí, sabe aquele 5 minutos em silêncio? Você já sabe que é muito. Por que que você não faz isso? Eu quero que você faz isso. Tem que ser assim, né? E não ouve o que está acontecendo. E aí fica difícil, né? Porque foi até interessante, eu li um livro que a pessoa fala assim, não, mas ele não me entende. Aí a pessoa fala assim, mas para você entender, você tem que escutar. Se você não está escutando, então é você que não está entendendo. E está Sim. querendo forçar a barra, né? É. E é isso, é se colocar em uma posição de ouvir. E, Se colocar numa posição de aprender. Mas não. Você está em uma posição de falar e de ensinar. E esse é o grande processo. Esse é o maior prejuízo que eu vejo uhum, desta posição, tá? Então é isso, precisa ser mais leve, cara. Né? com A gente certeza. infelizmente criou um padrão
de que a normalidade está aqui. E Uhum. quem disse que talvez não sejamos nós os anormais? Quem disse que a minha patologia é melhor do que a sua? Né? Quem disse que o comportamento da grande maioria é o que é melhor? Nós estamos Uhum. vendo isso hoje em dia, que talvez não, né? Então, isso é bem interessante, tá? Então, isso seria um ponto fundamental e eu acho que é muito rico a gente poder compreender todos esses processos, né? Ah, bacana. Qual que é? Vamos falar agora do. Ô Marlene, você está falando que tá sem som, eu tô ouvindo aqui, o Alan Eu também também. tá tranquilo. Tenta melhorar aí, aumentar um pouquinho o som, ver se não é o seu fone de ouvido, a sua comunicação, tá bom? Que agora também não tá travando mais, tá perfeito. Sim. Vamos falar agora, qual que é o assunto, Alan? Déficit de atenção e hiperatividade, para a gente fechar? E Que eles andam eu juntos, é a mesma coisa, né? já fiz questão de falar desse jeito para, tipo, vamos. Para ver se eu tô com atenção, né? Não, para falar, para lembrar disso mesmo, déficit de atenção. Como é que nós vamos falar mesmo, né? Para ver se eu não ativei meu comportamento de déficit de atenção nesse momento, né? Ai, ai. Isso é muito interessante, e é engraçado, né? E também a gente vai compreender isso daí. Eu falo assim, né? Hoje a criança, ela é ativado um mecanismo de sobrevivência nela muito precocemente, em decorrência da loucura do mundo que nós vivemos, né? Antigamente, uma criança ficava com os pais até 5 anos de idade, não é verdade? Uhum. Ele ia para a escola, Eu hoje fui para a talvez até escola os com uns 5, 6 anos. 5, 6 meses de vida, né? Então, o que é complicado que a gente precisa entender? Se nós estamos falando de mecanismos de sobrevivência que são desencadeados a partir de sensações de hiperestresse, se essa criança começa a viver isso precocemente, automaticamente ela fica mais suscetível a desenvolver esses comportamentos com maior frequência. Uhum. E o déficit de atenção ou a hiperatividade, eles surgem como um mecanismo de distanciamento dos pais. Então, nós falamos que o que acontece é um conflito de separação, Perfeito. distanciamento da figura paterna e da figura materna. Isso pode acontecer pelo simples fato de uma criança realmente ser deixada na escola, porque naquele momento ele está separado do pai e da mãe. Pode acontecer porque casais se separam. Pode acontecer porque pessoas estão distantes. Imagine o seguinte: você pode viver no mesmo ambiente, porque às vezes a pessoa vai lá e fala assim: olha, precisa investigar porque há alguma sensação de separação na vida dessa criança. Aí os pais olham para mim e falam: Alan, não faz sentido, porque eu não sou separado da minha esposa, nós estamos juntos. Não tem. Aí eu falo: legal, então vamos olhar a vida de vocês. Aí eu falo: me conta um pouco. Vocês chegam em casa, como é que é? Não, eu chego em casa, aí eu vou trabalhar um pouco, eu vou pro computador, minha esposa tem algumas coisas para fazer, ela vai não sei o quê. E seu filho fica onde? Ah, meu filho aí vai assistir desenho, vai jogar um videogame. Ou seja, vocês estão juntos? Isso é igual casal que divide conta. Casal que divide conta não é um casal, ele só divide conta. É igual a Uhum. república que você divide conta, né, com os outros amigos. É só isso. Então, quer dizer, não há o casal. Então, a questão é, essa região, ela só é desativada quando há conexão. Uhum. Conexão é o quê? A área que está ligada a esse processo é a sensibilidade da pele. Então é toque, meu amigo. Não tem outra coisa. É toque. É a sensação de proximidade. É a sensação de contato. Entendeu? Não é um Uhum. contato virtual. Contato virtual não traz isso. Nós estamos aqui, mas nos sentimos abraçados. A gente está se vendo, Claro. mas não tem contato. Então, assim, é isso. É aquela sensação de sentar papai, mamãe, a criança no meio e ela deitar a perna no um e a cabeça no outro e eles assistirem um filme juntos. Não é a mãe assistindo um programa aqui, o pai trabalhando aqui e a criança jogando videogame ali. Não, vocês estão no mesmo ambiente, porém desconectados. Uhum. Então,
A relação entre construir memória e atenção, que tem tudo a ver com esse processo de aprendizado e déficit de atenção, está totalmente ligado ao quanto essa criança percebe de conexão. Então, conexão é córtex sensorial. Córtex sensorial é igual a sensibilidade. Sensibilidade é igual a contato. Então, todas as vezes que essa criança sente esse afastamento, esse distanciamento, essa perda de contato, há uma dissociação do córtex sensorial. Como se houvesse uma dissociação, porque um lado do córtex é a figura paterna, outro lado do córtex é a figura materna, ok? Então, essa dissociação faz com que ocorram quadros de esquecimento. E isso é uma proteção. Por que é uma proteção? Porque é justamente para eu esquecer das figuras que se afastam de mim. Só que o cérebro não é seletivo. Eu esqueço deles e lembro do que a professora está falando. Não. Uma vez que eles estão desconexos, eu não consigo realmente criar atenção e fazer memória. E uma das características, além do déficit de atenção, é a hiperatividade. E um exemplo que eu dou, eu falo assim, uma criança hiperativa, ela é tão ativa que ela faz com que os pais se juntem para poder cuidar dela. Então eles ficam o tempo todo correndo atrás dela. Entendeu? Então por quê? Você corre para tentar pegar. Corre para cá, você vai atrás e puxa. Corre para lá, você vai. Então o que ela está querendo? Né? Não mentalmente, não é uma atitude voluntária. Ela quer que você pegue ela. Ela quer que você corra atrás dela. Ela quer perceber esse momento de união. Então ela fica nesse... Agora, por que não acaba? Não acaba porque eu obtenho o contato e logo volto para a realidade. E a realidade é uma dissociação. Aí eu fico ativo de novo e aí eu fico nesse quadro. Então, por isso que essas pessoas, essas crianças, elas precisam de contato. Contato pele com pele. E precisa se diminuir, muitas vezes, esse terrorismo da falta de contato, do distanciamento, todo esse processo importante. Tanto é, eu vejo muito, minha mãe, ela é da educação, né, a vida inteira. Professora, diretora, hoje trabalha aqui no Núcleo Regional de Londrina, então sempre vivenciou isso. E ela me dizia muito isso daí. Filho, quantas crianças, muitas vezes, têm um déficit de atenção? E quando a gente cria um ambiente acolhedor na escola, muda completamente. Por que que isso acontece? Porque desativa essa sensação. Agora, se essa criança vai para um ambiente em que, imagine assim, colocam já de cara ela para às vezes um professor, como é que chama? Não é um professor particular, é aquele que cuida só daquela criança. Tipo, tem um nome, me fugiu agora, sabe sim? É aquele, se minha mãe estiver na live aí, coloca aí como chama, que eu esqueci. É esse professor exclusivo, aquele, né? Individual. O professor Então, particular. Eu, na mas ele está dentro minha... da escola, né? Mas está com aquele professor. Ou seja, o que você acabou de gerar nessa criança? Uma separação. Você distanciou ela do meio. Isso não vai ser favorável. Então ela precisa se sentir acolhida. Ela precisa, né? Aí minha mãe colocou verdade, mas não colocou o nome aí do tipo de professor. Então, veja só, essa criança ela precisa sentir isso, porque quando ela sente isso, e não precisa ser pelo pai e pela mãe, porque a professora ali representa uma figura paterna ou materna. Os amigos, uma outra figura. Então, é o acolhimento diante do processo. Porque também o cérebro... Ai, professor de apoio. Aí, agora sim, agora ela deu para nós aí a informação. Né? Aí, valeu! Então, o que acontece? Essa criança, quando ela sente isso, o cérebro também não sabe quem que é pai, quem que é mãe com tanta precisão assim. Ela precisa sentir isso. Então, se eu toco ela, ok, já ativou o processo. Então, ela precisa perceber esse contato. Agora, se ela chega na escola, se sente excluída pelos os colegas, excluída pelo professor, excluída pela diretora, sente automaticamente como que essa criança vai evoluir. Então, vamos dar o que para ela? Ritalina, Rivotril, né? É isso que acontece. Pega os caras aí, um deputado, o cara quer pôr na água da merenda da criança. Então, assim... É uma loucura, não é assim que as coisas funcionam, entendeu? A gente precisa olhar o processo, reconhecer o processo e dar para aquela criança, como nós falamos do autismo, aquilo que ela precisa. Esse é o grande desafio. É o grande desafio nosso como ser humano, Wesley.
Você dá para o outro o que o outro precisa é um dos maiores desafios que nós temos. Porque Com normalmente o que certeza. você dá para o outro é aquilo que você quer ou pode dar. Então isso é louco isso daí, né? Então a gente quando consegue perceber qual é a necessidade do outro, você se põe nessa posição. Então você não fica projetando as suas necessidades, as suas dores, as suas frustrações na vida Uhum. do outro. Você reconhece aquilo e automaticamente gera aquele ambiente para ele. E para uma criança, isso é essencial. Porque a criança, principalmente até os 3 anos de idade, que é o momento mais importante da vida de uma criança, o momento mais importante é até os 3 anos de idade. É igual o cara que planta, não é? O momento importante para ele não é a colheita. A colheita também é importante. Mas se ele não fez um bom plantio, ele sabe que a colheita vai ser ruim. Então, o Uhum. momento do plantio é até os 3 anos de idade. Por que é até os 3 anos de idade? Porque é o momento que todos os comportamentos estão se estruturando. Então, é essencial. E o que acontece? Até os 3 anos de idade, a criança não tem grande capacidade de percepção consciente. Ela não sabe fazer distinção entre o real e o imaginário. Tudo para ela é real. Veja como é complicado. Para ela não é papai e mamãe me deixaram na escola porque eles precisam trabalhar. Para ela é papai e mamãe me abandonaram. É assim que é o sentir. É lógico. Entendeu? Hoje eu tenho um Uhum. filho com quase 7 anos que eu consigo explicar para ele algumas coisas. Mas para o meu de quase 2, não adianta eu ficar explicando. Ó, o papai vai trabalhar, daqui a pouco o papai volta. Não existe isso. Enquanto eu estou lá, ele está distante de mim. O outro não, o outro já entende, já sabe o que é uma relação espaço-tempo, já sabe o que é uma hora, uma semana, um mês. Agora esse, ele não sabe o que é uma hora, ou 5 horas, ou 10 horas, ou 2 dias. Então, esse momento é fundamental. Nós temos que olhar que existem algumas filosofias que falam, né? São os primeiros 1000 dias de uma criança. Uhum. Ninguém está falando bobagem. Realmente é algo muito sério e que tem que ser pauta cada vez mais discutida em altos níveis realmente de discussão, porque nós temos que mudar. Porque Uhum. depois fica muito caro o processo. Fica caro para o sistema. Fica caro para o sistema de saúde, fica caro para o sistema de educação, fica caro para Sim. os pais, fica caro para todo mundo. É fato. Porque depois você já não consegue mais mudar o processo. Você só vai ficar modulando, remediando tudo aquilo ali, você entendeu? Então, se nós olharmos realmente para esse primeiro momento, toda a história se torna mais fácil, se torna melhor. Então, nós temos que cuidar desses primeiros dias de uma criança, os primeiros dias de uma família, dos pais, enfim, né? Então, tudo isso é talvez a maior mensagem que a gente possa levar para as pessoas é isso, é esse olhar realmente. Ninguém é perfeito, não existe isso daí, né? Uhum. Mas quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você consegue lidar com as suas próprias dores, mais fácil fica esse processo, né? Então, esses Legal. seriam talvez os principais comportamentos que a gente queria aí dizer, né, ou falar para as pessoas, né, nessa nossa live aí, para as pessoas poderem entender. Não, muito bom. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, por favor, deixe aí, tá? Sobre o assunto. A Camila comentou aí sobre enurese de. Deixa eu perguntar, deixa eu Noturna, ver. nudez noturna. É, Mexer na aí cama. tem isso, tem outras coisas que isso vai dar um gatilho para uma próxima live, porque isso é muito bacana, né? Isso tem outras coisas, são alguns outros aspectos que abrange mais, não só para isso, para as crianças, mas a gente vai entender sobre as questões dos adultos, sobre infecção urinária, sobre Ah, outros temas. incontinência urinária, né? Então a gente vai deixar isso para um próximo momento, pode ser, ela? Pode, lógico. Com certeza. Já temos um Então, tema aí para uma live. é isso aí. Pessoal, muito, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco, tenham conhecido um pouco sobre a nova medicina germânica, sobre os conceitos, né, que nós temos aí e nós utilizamos isso diariamente no consultório, para que a gente possa ser pessoas melhores, para que a gente possa entender o que está acontecendo com o próximo. Quem se interessa aí
e trabalha com isso. O Alan vai estar vindo aqui em São Paulo, tá? Isso aí foi só uma pincelada para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Mas se você quer saber mais fundo, quer entender o processo, o que que é uma fase, o que que são essas conexões que o Alan está comentando, ele vai estar aqui em agosto, no final de agosto, do dia 26 ao dia 29. Quer comentar um pouquinho, Alan? Nós vamos dar, né, a formação completa no conceito da nova medicina germânica, em que eu explico as leis biológicas, todas as doenças físicas e comportamentais, né? Então a pessoa vai ter a oportunidade de compreender, né, a partir dessa visão, né, o que a gente chama dessa nova visão, a origem, a formação das doenças, incluindo esses fatores ambientais, que é o que desperta as sensações, que nós chamamos dessa Uhum. relação entre a psique, o cérebro e o corpo, gerando manifestações físicas, né, e os tipos de comportamento. Então, é uma oportunidade para todas as pessoas e profissionais da área da saúde que querem realmente compreender, né, e ter ferramentas para poder atuar, né? Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, microfisioterapeutas, fisioterapeutas, a Bia, que é uma consteladora familiar. Então, assim, você vai tendo, a partir desse processo, desse conhecimento, você vai utilizando essas ferramentas, nesses mapas, e tudo isso vai ajudando, né? O paciente e você também como profissional, e principalmente na sua própria vida. Né? Eu falo muito isso, Wesley. Eu não consigo dar um passo na minha vida sem usar os conceitos da germânica para interpretar meus comportamentos dos meus filhos, doenças, sintomas, enfim, cara, nós estamos aí em constante evolução, aprendizado, né? E eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais leve talvez possa ser esse caminhar, né? Essa jornada se torna um pouco mais interessante, ela fica gostosa de ser vivida, né? Não, e Então é é isso, legal e a gente vai estar quando aí está para acontecendo compartilhar com a esse gente, conhecimento. né? É legal quando está acontecendo com a gente. Por exemplo, você tem um sinal, um sintoma, você parar e falar, opa, isso aqui foi por Olhar causa para disso. ele, né? Reconhecer, É isso né? aí. Como que É. eu vou agir Aí, ó. agora? Como A que é o Bia tamanho fez o desse curso, ó, a processo? Bia falando aí, ó, esse curso mudou a minha vida e dos meus atendimentos, ó, tá vendo? É isso aí, e muitas pessoas dão esse relato, né, que é um divisor de águas na vida, o quanto mudou, e é fato mesmo, na minha também foi assim, por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, porque mudou muito da minha vida, da forma como eu me posiciono, a forma como eu enxergo a vida, e também a minha vida profissional, as escolhas que eu utilizo de técnicas, como eu trabalho com os meus pacientes, como eu compreendo, né, a doença deles, enfim, Uhum. isso é muito interessante, que foi um pouco do que a gente compartilhou. E ter essa informação, nossa, muda completamente. Os Não, resultados, enfim, tudo. bacana. Pessoal, daqui 15 dias, 2 semanas, estaremos numa próxima live aqui. Só que não vou comentar sobre o assunto, vamos deixar como surpresa. Então vem acompanhando aí. Se você não segue, vai lá, osteopatiasp.com.br. Se você não segue o Dr. Alan Borges, acompanha ele. Lá tem muito vídeo dele no IGTV, tem o canal dele no YouTube. É muito bacana. Você pode ter muito conhecimento sobre a nova medicina germânica, porque o Alan realmente é um cara sensacional. E muito obrigado, Alan, pelo seu tempo hoje, por essa live incrível que a gente fez. Foi muito, mas muito legal mesmo. E queria te deixar aí as palavras finais. Um grande abraço aí para você, meu amigo. Obrigado, Wesley, mais uma vez. Realmente hoje foi muito legal. Acho que a gente levou uma informação bem bacana para as pessoas. E acho que a gente está seguindo a nossa missão, né? Além de buscar a nossa transformação, tentar contribuir de alguma forma para ajudar as pessoas, né? Então eu fico sempre muito feliz e muito grato de poder participar desses momentos, tá? Então obrigado aí mais uma vez, obrigado a todos que estiveram com a gente e uma boa noite, um excelente final de semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.